Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre ângulos na circunferência, aula 6.2, complementando a nossa aula 6 aí, capítulo de circunferência. Ângulo central. O ângulo alfa, aqui nesta figura, tem uma circunferência de círculo e tem um ângulo com o vértice no centro da circunferência. Então, o ângulo central, sempre ele tem o vértice no centro da circunferência. Aqui é raio, aqui é raio. AB é o arco AB. Então, esse ângulo alfa, se ele valesse aí, por exemplo, 60 graus, o arco AB também em graus valeria 60 graus, tá? Então, o arco AB é essa curva aqui na circunferência, ó. Esse arco é igual ao ângulo central alfa. Então, falou a palavrinha ângulo central. O que você tem que se ligar? Que o vértice do ângulo é o centro da circunferência. E esse ângulo central é igual ao arco compreendido por esse ângulo, tá vendo? Ó? Esse arco aqui todinho compreende o ângulo alfa. Agora fica assim um raciocínio bacana. Toda a circunferência tem 360 graus. Então, o comprimento dela ali, no caso, né, nós pensaríamos assim, todo em torno de um ponto, né, 360 graus. Não estou falando do 2πr, o comprimento dela aqui como perímetro, não, tá? Estou querendo dizer em graus quanto que ela teria desse valor. Beleza? Sempre vamos situar assim. Se eu tivesse aqui um diâmetro, passando aqui, ó, um diâmetro, então eu teria um arco de 180 graus para cima e 180 graus para baixo. Tranquilo? Outro detalhezinho que a gente tem que observar bem. O arco AB é esse arco compreendido aqui. Mas olha só, existem questões que a pessoa pode colocar assim, ó, o arco AB. Qual arco AB? Esse arco menor ou esse arco aqui, ó, que também é AB maior? Então, muito cuidado, né? Geralmente costumam-se colocar um ponto entre o AB e faz a referência a esse terceiro ponto. Também pode acontecer isso, tá? Mas geralmente eles falam o menor arco. Então, o menor arco é esse aqui compreendido pelo ângulo alfa. Tranquilo? Agora vamos aqui, voltar a um foco bacana. Sempre quando falar ângulo central, o vértice está onde? No centro. Por quê? Olha o ângulo inscrito. A gente não vai ficar aqui deduzindo, demonstrando, que é até bacana fazer essa demonstração aqui de ângulo inscrito, ângulo de segmento, né? Ângulo excêntrico interno e externo, mas não vem ao caso para a gente, vocês têm que saber aplicar. Então, por isso que eu estou falando, ó, presta atenção no vértice. O ângulo central, o vértice está onde? No centro. O ângulo inscrito, olha onde está o vértice. Na circunferência. O vértice desse ângulo inscrito, está na circunferência. E esse ângulo beta, olha ele aqui. Esse ângulo beta aqui é a metade do arco compreendido, ó. Então, é esse arco compreendido. Esse arco aqui, ó, que eu estou axurando aqui. Beleza? Ângulo beta é a metade do arco compreendido. Vamos perceber assim, ó. Se esse ângulo aqui valesse 30 graus, quanto que ia valer o arco? Se o ângulo é a metade do arco, então o arco vale quanto? 60 graus, não é verdade? Ó, 60 dividido por 2, beta igual a 30. Se liga nesse detalhe, valeu? Ângulo de segmento, olha bem, é praticamente um ângulo inscrito também. Por quê? Porque o vértice dele, ó, ângulo de segmento aqui, ó, tem uma tangente e o raio aqui forma um ângulo de 90 graus, tá vendo aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, pegou essa secante, ó, cortou aqui em A e em B, então é uma secante. Lembra? A reta que corta a circunferência em 2 pontos é uma secante. Essa secante com essa tangente aqui, esse prolongamento aqui, ó, vai me dar esse ângulo alfa. E o vértice dele está onde? Na circunferência. Então,
o ângulo alfa é a metade do arco compreendido, ó. Esse arco aqui, ó. Beleza? Valeu? Se liga. Ângulo central, o vértice está onde? No centro. Ângulo inscrito, ângulo de segmento, o vértice está onde? Na circunferência. Se o vértice está na circunferência, é o arco compreendido por 2. Ângulo excêntrico interno. Olha bem, o centro está internamente aqui na circunferência, não necessariamente no centro da circunferência. Esse ângulo aqui, ó, x, que é igual a esse aqui oposto pelo vértice, não é verdade? Ele vale a semissoma dos arcos compreendidos, ó, BD, tá vendo? Esse arco aqui e esse outro arco. Vamos pintar aqui, ó, esse arco BD, que até ele colocou um pontinho C ali, ó, aquilo que eu falei com vocês, para ficar mais justificado. Ó, AE, arco AE e arco BD, ó. Ó o AE aqui, ó. AE tá aqui, ó. Então, esse ângulo X é a semissoma dos arcos compreendidos. Bem tranquilo. Aonde que está o vértice? No interior da circunferência de círculo. Então, é a semissoma dos arcos compreendidos. Eu tenho aqui duas cordas, tá vendo? Duas cordas se entrelaçando aqui no ponto H. Então, ângulo excêntrico interno. Você tem duas cordas se entrelaçando. E o ângulo compreendido aqui, ó, é a semissoma dos arcos compreendidos. Hein? Legal? Belezinha? Vamos passar para a próxima aqui. Pouca teoria, bem tranquilinha essa parte. Ângulo excêntrico externo. Olha lá. O ângulo excêntrico externo, ele é a semidiferença. Qual a diferença dele para o ângulo excêntrico interno? Repara, o vértice agora está fora da circunferência. Olha o vértice aqui, ó, do excêntrico externo. Ele pode ser formado por duas secantes, ó. Tá vendo? Partiu do ponto A, o vértice está lá fora da circunferência. E como é que ele vale? Ele vale a semidiferença dos arcos compreendidos, ó. O arco BC, eu coloquei aqui, ó, BC, porque é maior, menos DE, porque é menor. E quanto é que vai valer esse ângulo alfa? Dá para aplicar aqui, não dá? Ó, 130 graus menos 32 graus. Ó, já deixei aqui pronto para a gente solucionar. 10 tira 2 dá 8. Aqui fica valendo de quê? De 2. 12 tira 3 dá 9. Por 2, com a metade de 98. Quanto que é? 49 graus. Então, esse ângulo alfa vale 49 graus. Ângulo excêntrico externo. Excêntrico externo, o vértice está fora da circunferência. Excêntrico interno, o vértice está no interior da circunferência. Ah, professor, mas vão ser sempre duas secantes? Não. Pode ocorrer duas tangentes, tá vendo? Duas retas tangentes. Ó, aqui poderia ser meu ponto A, aqui um ponto de tangência B, aqui o ponto de tangência C. Vamos lembrar aqui um detalhezinho, ó. Esse raio aqui, ó, é ou não é? Lembrou ponto de tangência? O que não pode esquecer? Que o raio é perpendicular no ponto de tangência, tá? Aqui ele me deu que esse arco aqui vale 210 graus, mas não me deu esse outro aqui, tá? Só para efeito de ilustração, né, galera? E o que pode ocorrer também? Pode ocorrer esse vértice externo. Esse vértice externo pode ocorrer também com uma tangente, ó, tangente AB, ó, seguiria aqui, né? E a secante AD, tá vendo? Ó? ACD, beleza? Cortou aqui no ponto C e no ponto D, então ela é uma secante, tá? E os arcos compreendidos, ó, CB, ó, o arco compreendido aqui, ó, vai daqui até aqui, ó, arco CB, e o arco DB, tá vendo? Então, ó, a semidiferença desses arcos vai me dar o valor do ângulo excêntrico externo. É bem tranquilo
esse assunto aí. Vamos só colocar aqui, ó, simbolizando que é arco, tá? E agora a gente vai fazer exercícios. Olha o exercíciozinho aqui. Vamos ver os exercícios. Vamos lá, aplicar essa pequena teoriazinha aí para a gente poder fazer um pouquinho de prática. Questão número 1. A medida do ângulo ADC, ó, ângulo ADC, se falou ângulo, não preciso nem colocar o chapéuzinho, mas tudo bem. Inscrito na circunferência ADC, ó, isso aqui não é 90 graus não, tá, galera? Ele quer saber esse ângulo aqui, não quer dizer que é 90 graus não. O símbolo não tem o pontinho ali não, tá? Inscrito na circunferência de centro O. O que ele diz aqui pra gente? Bom, aqui passou pelo centro, isso aqui é um diâmetro. Então, eu posso dizer que esse arco AB, isso tudo aqui é 180 graus. Professor, mas por que é... Isso aqui é uma corda e está passando pelo centro O, como ele informou. Então, ó, esse arco aqui todinho aqui, ó, olha, 180 graus. Não é um diâmetro? E diâmetro, divide a circunferência aqui ao meio, beleza? Então, eu tenho 180 graus de arco para cá e 180 graus de arco para cima. Agora, esse ângulo aqui é um ângulo que 35 graus, é um ângulo inscrito. Ele é a metade desse arco aqui compreendido. Se o ângulo é 35, então o arco vale quanto? O arco BC, 70, o dobro, né? O ângulo é a metade do arco, então o arco é o dobro do ângulo. Valeu? Se liga, né? Bom, ele quer o ângulo ADC. Olha bem, ADC também é um ângulo inscrito, não é verdade? Ó, ele está na circunferência, ó, o vértice dele está na circunferência. Então, ele vai pegar todo esse arco aqui, ó, AC, ó, o maior arco. Não é esse arco aqui passando por D, não. É o arco AC passando por B. Lembrou? Ligado, né? Porque é o arco que está compreendido, ó. Tá legal? Então, 180 mais 70 dá quanto? 250. Então, o ângulo ADC, vocês concordam comigo que é 250 dividido por 2? Que isso vai dar 125 graus? Morreu a questão. Letra A. Tranquilo, né? Isso é bem legal. Na questão 2, nós vamos ter que fazer uma figura. Num círculo, duas cordas, olha aí, ó. Ah, professor, o que é corda? Volta lá no assunto da aula passada. Duas cordas A e B se interceptam no ponto I, interno, ao círculo. Então, eu tenho duas cordas que se interceptam no ponto I. O ângulo DAI, mede 40 graus. E o ângulo CBI mede 60 graus. Os prolongamentos de AD e CB encontram-se num ponto P externo ao círculo. O ângulo APC mede... Vamos fazer o desenho para a gente entender legal. Olha a minha circunferência, que coisa linda. Então, eu vou chamar aqui, ó. Eu vou colocar aqui esse aqui AB. Vou chamar aqui o outro aqui de DC. Assim, beleza? Aí, vamos lá agora. Tá aqui eu coloquei as duas cordas, né? Ó. Corda AB, tá aqui. E corda CD, tá aqui. Se intercepta no ponto I. Aqui é o ponto I. Ponto I, bacaninha, tá ele ali. O ângulo DAI, ó. DAI. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui, vou colocar pontilhado. DAI, ó, o vértice está aqui. Ele vale 40 graus, que ele disse pra gente. E o ângulo CBI, ó, CBI. Então, aqui também vou pontilhar aqui, ó, CBI. Tá aqui esse ângulo CBI, 60 graus. Bom, aí, os prolongamentos de AD, ó, AD ele vai prolongar. Vamos prolongar.
Prolonguei a D. Por quê? E CB, ó, CB, vou prolongar CB. Ele quer que eles se encontrem. Então, ele vai se encontrar aqui no ponto P. Olha aí, ponto externo. Aqui eu tenho um ângulo que, ó, de vértice no exterior, né? Fora da circunferência. Então, esse ângulo aqui, que é o que ele quer, esse ângulo APC, ó, aliás, né? APC, esse ângulo, eu estou pintando aqui demais, né? Esse ângulo, ele é um ângulo externo. Ele é a semidiferença do arco AC com o arco BD. Eu tenho que achar quem são esses caras. Agora, vamos olhar para cá, ó. Aqui, vou pintar de azul, ó. Olha esse ângulo aqui, né? Inscrito, ó. O ângulo, ó, DAB é inscrito. Se esse ângulo aqui, que é inscrito, é 40, então esse arco aqui é o quê? É o dobro, 80. Esse arco aqui, ó, BD. Olha aí que bacana, né? Vamos pintar aqui agora de roxo, ó. Olha só, esse ângulo aqui, ó, ABC, aqui, ó, ele também é inscrito, vértice aqui na circunferência. Se ele é 60, esse arco AC aqui vale 120 graus. Pronto. Eu tenho os dois arcos que eu precisaria, ó, para achar o ângulo APC. 120 menos 80. Dividido por 2. Não é verdade? Bom, isso vai dar quanto? 120 por menos 80 dá 40. 40 por 2, 20 graus. Tranquilo. O que foi difícil aqui? Montar a figura. Então, para isso, você tem que praticar. Você tem que praticar para você começar a saber fazer o desenho de acordo. Não precisa desenhar tão bonito assim igual o meu, não, entendeu? Mas você tem que saber colocar aí os conceitos e as propriedades que você está estudando. Então, é praticando que você vai conseguir. E acabando a aula, você vai pegar o seu material e tudo que você anotou, você vai tentar depois fazer sozinho. Valeu? Vamos fazer mais exercício. Questão de número 3. Olha aí. Questão 3. PUC São Paulo, questão de vestibular. Olha aí. Na figura, AB é diâmetro da circunferência. Se falou que é diâmetro, aqui é o centro. Aqui é raio, OA e OB é raio. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, BAC é inscrito. Olha, não estou nem acabando de ler a questão. Se aqui é 40 graus, o ângulo é inscrito, o ângulo inscrito é metade do arco compreendido por esse ângulo, ó. Então, esse arco aqui, ó, BC, vale 80. O menor dos arcos AC, ó, AC. O menor dos arcos AC. Olha só. Esse arco aqui a gente sabe que vale 180 graus. Por quê, professor? Porque ele é o diâmetro. Isso aqui não é o diâmetro AB? Então, o arco aqui embaixo é 180 graus. Eu tenho 180 graus para baixo e 180 graus para cima. Se aqui é 80, quanto que falta para chegar a 180 aqui em cima? 100 graus. Olha a pergunta que ele fez. O menor dos arcos AC. O menor é 100. Qual seria o maior? 180, né? Ó, 180 não. Seria, ó, 180 com 80, 260. Tem? Não. Graças a Deus, né? Que aí você, de qualquer maneira, você teria que acertar, tá? Então, muito cuidado. Alternativa letra A. O menor dos arcos, AC. Mede AC. O menor é esse aqui, tá? Tranquilinho. Questão número 4. Universidade Federal de Minas Gerais. Observe a figura. Temos lá
vários ângulos aqui, ó, inscrito, 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 inscrito. Olha aí, tudo inscrito, né? Suponha que as medidas dos ângulos PSQ, saiu minúsculo aqui, mas tudo bem, ó. PSQ é 45. Beleza, tá lá e ele tá aqui. QSR, QSR, 18, tá aqui. E o ângulo SPR, SPR, 38, também está aqui, respectivamente. A medida do ângulo PQS, PQS, ele quer esse ângulo aqui. Vamos chamar o nosso ângulo de X, PQS. Vamos lá. Eu tenho que achar esse arco aqui, ó. Por quê? Porque o ângulo PQS é um ângulo inscrito. Mas olha só, olha que bacana. Esse ângulo aqui, ó, SPR, aqui é 38. Então, esse pedaço aqui vale quanto? O dobro de 38, não é verdade? 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 3, 6, 1, 7. 76 graus. Esse ângulo aqui vale 76. Esse arco. Agora, olha para cá. Esse arco aqui, ó, QR, vai valer quanto? Esse aqui é 18, aqui é 36. Por quê? Porque o ângulo inscrito, ó, QSR, ele é inscrito. Então, se o ângulo é 18, o arco é o dobro, né? Esse outro aqui, ó, se aqui, ó, é 45, olha aqui, ó, aqui é 90. 90 graus. Belezinha? Bom, se eu somar todos esses arcos que eu encontrei aqui e fazer 360 menos essa soma, eu vou encontrar o arco PS que eu procuro. Então, quanto que dá? 90 mais 76 mais 36. Isso vai dar 12, vai 1, 10, 17, 20. 202 graus. Olha, então o ângulo que eu procuro, o arco que eu procuro, o PS, vai valer 360 graus, que é a circunferência toda, né? Menos 202 graus. Ele vai valer 10 tira 2, 8, 5, aqui 3 tira 2, 1, 158 graus. Bom, agora que eu tenho ele, esse ângulo aqui, ó, repara, ó, é ângulo inscrito, não é? Ó, PQR. S, aliás, PQS. Se o arco compreendido por esse ângulo inscrito é 158, o X é a metade dele. Ângulo inscrito. Qual a metade de 158? 15 por 2 dá 7, sobra 1, 18 por 2 dá 9, 79 graus. É a resposta de acordo com a alternativa C. Valeu? Copia. Não deixem de fazer esses exercícios. É bem tranquilo. É só você fixar aonde está o vértice do tipo de ângulo. Ângulo central, o vértice está no centro da circunferência. Ângulo inscrito, ângulo de segmento, o vértice está na circunferência. A medida dele vai ser o quê? A metade do arco. O ângulo central é igual ao arco, né? E o ângulo excêntrico interno é a semissoma dos arcos compreendidos. O vértice dele está no interior da circunferência. O ângulo excêntrico externo, o vértice dele está no exterior, fora da circunferência. A medida dele é a semidiferença dos arcos compreendidos por esse ângulo. Valeu? Bons estudos. Até mais.